abuso, violência na infância, acabam tendo também uma predisposição aumentada para a cronificação da dor. Tudo certo até aqui, gente? Bom, então eu trouxe umas estatísticas a respeito da dor crônica no Brasil, da Sociedade Brasileira do Estudo da Dor. Então, a gente sabe que atualmente 37% da população brasileira sofre com dor crônica. 37%. Não é bastante coisa, gente. Se a gente, vamos tentar pensar em população, a gente conhece 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, 37 vão, mais de um terço vão sofrer com dor crônica, sofrem ou vão sofrer com dor crônica em algum momento da vida. Isso é muito, gente. Trinta, 30 é muito alto. E assim, grande parte de nós provavelmente vai, se a gente não tomar as atitudes adequadas, provavelmente a gente vai vir a sofrer dor crônica no futuro, né? E, claro, é mais comum em indivíduos aqui até a média de idade é de 41 anos, né? Então, talvez para a gente ainda falte um pouquinho, mas tem muita gente jovem, muita criança, muito adolescente com vários tipos de dor crônica. Então, ela afeta desde da criança até o idoso, né? É um problema muito grave de saúde pública mesmo. E um exemplo que a gente usa, né? A gente conhece várias pessoas que têm ansiedade, que têm depressão. Se a gente olhar para o nosso ciclo de amigos, para o nosso ciclo de família, conhecidos, a gente vai conhecer várias pessoas que têm transtorno de ansiedade e depressão. E a gente sabe que a incidência, a prevalência da ansiedade e da depressão é de 5 a 10%. Então, é 4 vezes menor que a dor crônica. Agora, vocês imaginem a dor crônica, o quanto isso não é importante. E aí, quando a gente olha para a região sul, a gente está acima até da média nacional, a gente está em 42%, né, comparado com as outras regiões do país. Então, a gente tem Centro-Oeste com 24%, Norte com 36%, Nordeste com 28%, Sudeste com 38% e o Sul, aqui, nossa região, com 42%. Então, isso é muito preocupante, muito, muito relevante mesmo, né? E a dor, então, custa 7,3 bilhões por ano em planos de saúde. Isso é muito dinheiro, gente. Muito dinheiro mesmo. Quando a gente olha com relação ao sexo, a gente vê que a prevalência é em mulheres. Então, o sexo feminino é mais acometido na região sul, na região sudeste, na região norte. Olha só, 67% na região norte são mulheres. Na região centro-oeste, então, é equilibrado, né? 50-50. E na região nordeste, eu tenho um pouquinho mais de homens que sofrem, que acabam sofrendo de dor crônica do que mulheres. A Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, ela não consegue estabelecer um porquê disso. Eles falam de regiões encefálicas ativadas, falam de percepção da dor, que a percepção da dor muitas vezes é diferente em homens e mulheres, né? As regiões do nosso cérebro que são ativadas são diferentes em homens e mulheres, mas falam também que é porque as mulheres acabam buscando mais tratamento, buscando mais o atendimento de saúde, né? Então, isso acaba fazendo com que elas entrem nas estatísticas.
E aí, como o Adriano falou, uma pessoa que tem dor crônica, ela não vai ter só a dor crônica, ela vai ter uma série de fatores associados que vão fazer com que a qualidade de vida dessa pessoa reduza drasticamente. Então, eles vão provavelmente se afastar do trabalho, né? Quando a dor é muito incapacitante, a pessoa pede afastamento do trabalho. A pessoa deixa de praticar atividade física, então ela acaba não se movimentando, né? Ela acaba desenvolvendo a cinesiofobia, que é o medo de se movimentar. Então, uma pessoa, por exemplo, que está com dor na perna, ela vai tentar não movimentar a perna. Isso pode acabar piorando a dor dela. A Shelly, eu vi que a Shelly está aí, ela é fisioterapeuta, ela pode falar muito melhor disso do que eu. Então, a pessoa acaba não movimentando e pode até piorar o quadro. Ela vai reduzir. Sim. E acaba piorando o quadro da pessoa, né? Então, porque a pessoa que está ali com dor e não se movimenta, não tenta modificar, ela pode acabar deteriorando o músculo e pode acabar piorando até a situação de dor. E eu posso falar por experiência própria que eu tive uma dor lombar, assim, recentemente, e eu fiquei umas 2 semanas com dor lombar. E eu não queria me movimentar para nada, eu não levantava para comer, assim, porque eu achava muito difícil. Então, é bastante complicado, assim. E aí eu fiquei pensando, putz, eu fiquei com isso por 2 semanas, né? Não é considerado crônico ainda. E se fosse crônico, uma pessoa que está ali com mais de 3 meses com uma dor dessa, a qualidade de vida dessa pessoa, cadê? Né? Então, é bem complicado mesmo. E uma coisa que interfere muito, gente, que vai ser fator de risco para as outras comorbidades, né, que a gente vai falar mais na sequência, é a qualidade do sono. Então, quem já passou por um quadro de dor crônica ou de dor um pouco mais prolongada, sabe que o sono ele é reduzido assim drasticamente. Inclusive, isso foi a motivação, né, eu ter ficado sem dormir quando eu estava com dor, a motivação de eu tentar entender o sono na dor crônica. E agora é meu novo alvo de pesquisa, né? Tentar entender como que o sono é afetado num paciente com dor crônica, no meu caso, em animais de pesquisa, né? A pessoa que tem dor crônica, ela também acaba tendo gastos excessivos, né? Então, ela acaba gastando muito com plano de saúde, com internação, com fisioterapia, com diversos outras questões, né? Que podem também acarretar na diminuição da qualidade de vida. A pessoa que tem dor crônica, ela também acaba diminuindo as relações sociais. A gente sabe que agora, em tempos de pandemia, a gente já diminuiu drasticamente sem nenhuma dor crônica, né? Mas os indivíduos que têm dor crônica, eles acabam preferindo se isolar, ficar mais sozinhos, às vezes ficar até mais deitados, mais em casa, então isso também prejudica. Além de efeitos adversos dos medicamentos. Então, a gente sabe que é uma condição crônica, vai precisar de um tratamento crônico, e esse tratamento crônico pode trazer consigo diversos efeitos adversos que podem, então, piorar novamente a qualidade de vida desse indivíduo. E o que a gente vai discutir mais hoje é que tudo isso junto e misturado levam a várias comorbidades, né? Comorbidades são doenças que vêm junto, né? Então, o problema da dor crônica é que o tratamento ele se torna complexo não somente pela dor em si, mas por tudo que vem junto com a dor. E a gente vai acabar falando disso agora. Então, o primeiro tópico que eu trouxe aqui para a gente discutir é a depressão. Então, a depressão, por definição, é um transtorno mental comum, caracterizado por tristeza persistente e perda de interesse em atividades das quais normalmente desfruta, acompanhados por uma incapacidade de realizar atividades diárias por pelo menos 2 semanas. Então, esse é o conceito: tristeza persistente e perda de interesse
em atividades que normalmente desfruta, que a gente chama de anedonia. Então, o indivíduo ele gosta muito de jogar videogame, e agora ele perdeu o interesse em jogar videogame, ou ele está triste, com bastante tristeza persistente, por pelo menos 2 semanas, isso já pode ser um indicativo, um sinal de depressão. Bom, e qual que é a relação da depressão com a dor? Esses dados eles são bastante chocantes, assim, né? Os artigos trazem alguns valores bastante próximos, assim, de ansiedade e depressão, mas a gente realmente fica muito chocado quando pensa que até 85% dos pacientes com dor crônica podem desenvolver depressão severa. Então, é um índice muito alto mesmo. Então, é basicamente dizer que uma pessoa que está com dor crônica, ela tem muita chance de desenvolver uma depressão severa. E aqui eu coloquei depressão severa porque o que os artigos trazem é que, geralmente, a gravidade da dor, ela está relacionada com a severidade da depressão. Quanto mais grave for a dor, mais severa é a depressão. Então, é uma correlação bem, bem próxima entre dor e depressão. Dos pacientes que estão em tratamento para depressão, 51 a 59% relatam dor crônica. Então, é uma via de mão dupla, né? Enquanto um paciente com dor crônica desenvolve depressão, um paciente com depressão desenvolve dor crônica. Então, isso é bem comum. Sheila, desculpa eu interromper, aqui no celular não tem a mãozinha. Eu estava me perguntando, nesses casos de dor crônica e da depressão, teve alguma análise de correlação do tipo o que essa dor crônica causou como incapacidade? Do tipo, imagino que essa depressão ela seja muito fácil de entender no caso de atletas, por exemplo, onde a dor crônica está ali associada a uma questão de não poder realizar uma coisa que a pessoa gostava muito, né? Sim. Então, geralmente, você pergunta da dor crônica e depressão e incapacidade. Os dois gerando incapacidade. O que os artigos trazem é que sim, que é extremamente incapacitante a dor crônica por si só. Mas quando associada à depressão, se torna ainda mais. Então, um indivíduo que trabalha, um atleta, ele acaba deixando de fazer as atividades diárias, deixando de ter relações sociais, deixando de ter uma vida com qualidade mesmo. Então, sim, está muito relacionado com incapacidade. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim, obrigado. Pode falar. Sim. E elas são muito íntimas. A gente vai ver depois um artigo que eu trouxe que fala das regiões, das redes neurais, né, envolvidas na dor e na depressão. E elas são muito íntimas, inclusive nas redes neurais. Então, a ativação de algumas coisas, a inativação de outras, está relacionado com a dor crônica e depressão. E aí tem várias hipóteses, tem um artigo até que fala dessas hipóteses, né? Do que vem primeiro, a dor crônica ou a depressão, o ovo ou a galinha, né? E realmente existe essas duas situações. E existe ainda uma terceira, em que a pessoa tem uma predisposição genética à dor crônica e à depressão, então acaba desenvolvendo as duas concomitantes, né? Então também tem essa situação. Isso, isso. Então, é uma relação extremamente próxima, assim, quando a gente vai avaliar a dor crônica no laboratório, assim, a gente sempre avalia a depressão, porque sempre vai ter alguma alteração nos animais, sempre vai ter algum fator associado, assim, que a gente consegue estudar, porque elas têm uma relação muito próxima. E a dor crônica, gente, segundo esse autor, é o maior fator de risco para o desenvolvimento da depressão. Você tem noção do que é isso? Maior fator de risco. Então,
a gente considera que a depressão tenha vários fatores de risco, né? Mas a dor crônica é trazida como, não só esse autor, né? Vários autores trazem, mas é conhecida como maior fator de risco para o desenvolvimento da depressão. Então, tem essa relação muito, muito próxima mesmo. Pacientes com dor crônica e depressão relatam um aumento na gravidade e duração dos sintomas de dor. Então, a depressão, quando associada à dor crônica, acaba aumentando a gravidade e duração dos sintomas de dor. E quando eu aumento a gravidade e duração dos sintomas de dor, eu também aumento a severidade da depressão. Então, entendam como isso é debilitante, é pesado para o indivíduo que está sofrendo, né? E a resposta ao tratamento da dor é menor em pacientes com depressão. Então, um paciente só com dor crônica e um paciente com dor crônica e depressão, esse paciente com dor crônica e depressão vai responder muito menos ao tratamento, seja ele psicoterapia, tratamento medicamentoso. Então, a resposta é diminuída em pacientes que têm depressão. E, né, há uma redução expressiva na qualidade de vida dos pacientes com dor crônica e depressão, como a gente pode imaginar, associando um fator a outro. Se um dos distúrbios por si só já é debilitante, os dois associados é ainda mais. E aqui eu trouxe esse artigo que é bem legal, que fala da neuroplasticidade envolvida na dor crônica e na depressão. Se vocês digitarem lá no PubMed, dor crônica e depressão, vai aparecer, assim, muitos artigos, muitos mesmo, porque é uma base bem sólida que se tem a respeito dessa comorbidade, né? Então, a gente sabe que existem áreas sensoriais, que são responsáveis pela dor, e também tem áreas que são emocionais, afetivas, né? Responsáveis pela depressão. Mas que, num caso de dor crônica e depressão, essas redes neurais, elas muitas vezes se sobrepõem. Então, a dor não só vai ativar o córtex somatosensorial, como também o hipocampo, a amígdala, que é uma região do medo, o córtex pré-frontal. Então, tudo isso está muito interligado no encéfalo de uma pessoa que está sofrendo com dor crônica e depressão. Então, essa relação é realmente muito próxima. Bom, outro fator que também é muito próximo à dor crônica é a ansiedade. Então, a ansiedade ela é definida como um estado subjetivo de apreensão ou tensão, consequente à interpretação de uma situação de perigo real ou imaginário. Então, assim como a dor, a ansiedade ela tem um caráter fisiológico bastante importante. É importante que a gente sinta ansiedade no dia a dia, porque assim a gente se prepara melhor para as situações, a gente acaba desenvolvendo a nossa resposta de luta ou fuga frente a uma situação. O estresse, o medo é importante no nosso dia a dia. Ele também nos livra de situações. Mas a ansiedade, assim como a dor, ela também pode adquirir um caráter patológico. E é esse caráter patológico que a gente discute aqui. Não é o caráter fisiológico. É sim quando se torna patológico, quando se torna passível de tratamento e de cuidados mais avançados. Então, o que a gente tem de dor crônica e ansiedade? A prevalência de algum transtorno de ansiedade, então a gente sabe que a ansiedade ela é subdividida em vários transtornos, como ansiedade generalizada, como transtorno de estresse pós-traumático, como as fobias. Então, quando eu falo de algum transtorno de ansiedade, eu estou considerando todos eles. Excede 50% em pacientes com disfunção temporomandibular, fibromialgia e dor abdominal crônica. Em pacientes com enxaqueca e dor pélvica ou artrite, a prevalência de ansiedade está entre 35% e 40%, né, desses pacientes. E também há uma relação, uma via de mão dupla, uma relação bidirecional. Indivíduos com ansiedade, eles têm 2 vezes mais chance de desenvolver enxaqueca, por exemplo. Então, é comum que o indivíduo com dor crônica vá desenvolver ansiedade, mas também é comum que indivíduos com ansiedade desenvolvam algum tipo de dor, como enxaqueca. Alguma dúvida até aqui, gente? Eu tenho mais uma. Como é que você vê a questão da Nossa, me faltou a palavra, né? Mas a psicomatização. Não sei o que é isso. Então, psicossomática, você quis dizer? Desculpa interromper. Isso. Ah, sim. Psicossomática. Psicossomática?
Ah, sim, a pessoa vai acabar somatizando, né? A pessoa com ansiedade, por exemplo, vai acabar somatizando aquele, aquela sensação e pode, sim, desenvolver dor, né? Então, é bastante comum em indivíduos com ansiedade e dor crônica. Legal, Sheila. Era mais essa noção mesmo de saber como que isso chegava aí por meio desses artigos, desse conhecimento. Mas tem uma relação muito forte, assim, entre a ansiedade e a dor crônica e essa questão de somatizar, né, o que a gente está sentindo psicologicamente falando, né? E isso pode desenvolver o que a gente, né, a enxaqueca nesse caso, mas tem artigos que trazem outros tipos de dor, né? Até eu vi um artigo que relaciona a ansiedade com a fibromialgia. Então, a ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, né, a TAG, com a fibromialgia, a relação é muito forte mesmo. Então, ansiedade gerando fibromialgia e fibromialgia gerando ansiedade. É uma relação muito bidirecional também. Sim. Sim. Então, a gente consegue, de forma clínica, a gente consegue dizer o que veio antes, pela queixa do paciente, mas a gente não consegue dizer se aquela circuitaria já não estava afetada e a pessoa só não desenvolveu sintomas naquele momento. Então, é bem complexo isso, é uma relação muito complexa, né? É muito difícil você dizer, ah, é porque eu tive ansiedade por conta de tal coisa, ou porque eu tive dor crônica por conta, né? É muito amplo, o nosso cérebro ele é muito dinâmico, ele é muito plástico para a gente poder estabelecer uma regra exata, assim, né, para tudo. E aí, gente, uma outra questão bastante importante com relação aos indivíduos com dor crônica é o abuso de substâncias. Então, na literatura, eu trouxe aqui um artigo da New England Journal of Medicine, que é uma revista de alto impacto, assim, né, que ela é bem concebida dentro da ciência, mas dentro da literatura ainda tem um pouco de discussão, assim, sobre o quanto a dor crônica pode causar um abuso de substâncias, nesse caso, opioides. Então, se sabe que o indivíduo, quando ele tem uma certa alteração emocional, ele acaba se tornando mais suscetível ao abuso, a uma utilização indevida de alguma substância que vá prejudicar o organismo, né? Então, no caso dos opioides, a gente viu, né, que nos Estados Unidos está tendo uma superprescrição
e uma supervenda, né, de opioides. Então, somente em 2014, as farmácias de varejo dos Estados Unidos distribuíram 245 milhões de prescrições de analgésicos opioides para casos de dor crônica, e que mais de um terço, 37% das 44 mil mortes por overdose de drogas relatadas foram atribuíveis a opioides farmacêuticos. Então, é um grande problema também associado à dor crônica, né? Que esses indivíduos acabam tentando aliviar a dor e acabam fazendo uso indevido de outras substâncias. E esse artigo também, para quem tiver interesse em entender um pouco mais sobre, ele traz algumas estratégias que podem diminuir essa prescrição indevida, né, de opioides. Então, eles falam que é importante um maior suporte científico para a prescrição de opioides. Então, eles falam que o ideal, por exemplo, para o indivíduo com dor crônica é a prescrição de até 3 semanas de medicamentos opioides. E eles identificaram, então, muitas pessoas que tinham essa prescrição por mais de 3 meses. Então, é muito indevido, né? Muito perigoso, nocivo para o próprio organismo, uma pessoa que faz uso de morfina, por exemplo, por tanto tempo. Eles também dizem que que é necessário um maior treinamento médico sobre dor e adição. Então, muitas vezes os médicos acabam prescrevendo indevidamente os opioides, quando se tem outras alternativas, né? E o que a gente está fazendo aqui, uma outra sugestão do trabalho, é mais pesquisa sobre dor. Então, é importante que a gente tenha novas alternativas, né, para o tratamento da dor, para o tratamento das comorbidades associadas. É importante que a gente tenha uma nova perspectiva para além dos opioides. A gente entende que os opioides, a morfina, por exemplo, ela tem uma importância muito vasta, assim, em pacientes que estão sofrendo de dor oncológica, por exemplo, que nenhum outro medicamento faz efeito. Mas é importante também a gente não cessar as buscas e estar sempre buscando por algo que seja melhor para o indivíduo, que tenha talvez o mesmo efeito e que tenha efeitos adversos reduzidos, que tenha um potencial de abuso menor. Então, que não cause essa quantidade de mortes por overdose. E uma outra questão, gente, que é a mais grave relacionada à dor crônica, é que ela também tem uma relação muito próxima com o suicídio, né? Então, alguns artigos trazem essa relação. É importante a gente, antes de falar do suicídio relacionado à dor crônica, é importante a gente lembrar que o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Então, por si só, o suicídio já é muito grave. A cada 45 minutos, uma pessoa comete suicídio no Brasil. Então, é bem complexa essa situação, né? E a gente sabe que existem vários fatores de risco para o suicídio, né? Como características sociodemográficas, né? Desemprego, histórico familiar, né? Então, abuso na infância, abuso sexual, né? Abuso físico, violência doméstica, desordens, transtornos psicológicos, né? Como a depressão, hábitos de consumo e de medicamentos, como, por exemplo, cigarro, abuso de álcool, drogas ilícitas. E a gente tem também os fatores de risco relacionados à dor, né? Então, a dor, ela por si só pode trazer fatores de risco que vão aumentar esses índices de suicídio, né? Como uma coisa que me chamou a atenção é que não existe um único tipo de dor crônica que está mais associado ao suicídio. O que os trabalhos trazem, né? Essa é uma revisão que os trabalhos trazem, é que todos os tipos de dor estão relacionados, todos os tipos de dor crônica, né? Estão relacionados a fatores de risco para suicídio. Também tem condições, né? Como dor intermitente, aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca que vai e volta, ela pode ser um fator de risco maior para o suicídio. Fatores físicos, como problemas de sono, né? A gente já falou que problemas de sono, eles são extremamente relevantes, tanto para o desenvolvimento das comorbidades, quanto para a dor crônica. Qualidade de vida, né? Então, as pessoas, às vezes, acabam tendo uma debilidade na saúde mental, e isso é um fator de risco para o suicídio. E fatores psicossociais, né? Como, por exemplo, a catastrofização. Então, é muito comum que indivíduos com dor crônica tenham essa característica de catastrofização.
que é de perda de esperança, de perda de vontade de viver mesmo, né? De desistência da vida. Então, tudo isso pode, então, aumentar esse risco ao desenvolvimento ao suicídio, né? Isso é extremamente grave. Todo mundo sabe, eu acho, né? Já foi bastante divulgado, mas se alguém estiver pensando nisso, a gente tem um número de valorização da vida, que é 188. Então, se vocês conhecerem alguém, ajudem, por favor, né? Porque a nossa ajuda é extremamente relevante nessas situações. E é importante que a gente tente ajudar de todas as formas possíveis. Bom, mas aí eu falei de vários problemas e eu não falei como tratar. Então, agora a gente vai entrar um pouquinho nisso, né? Em como que a gente pode tentar resolver esse problema da dor crônica associada a essas comorbidades. E aí eu trouxe algumas coisas que têm embasamento científico. Claro que eu não trouxe tudo, porque a minha ideia aqui é colocar alguns tópicos e não jamais a gente conseguiria esgotar esse tema, porque tem muita coisa para falar, mas a gente vai falar brevemente de alguns tópicos. A primeira forma de tratamento são as abordagens farmacológicas, né? Então, o que a gente mais conhece para dor atualmente, para dor crônica, são os antidepressivos e anticonvulsivantes. Então, é comum que os antidepressivos eles sejam prescritos para indivíduos com dor crônica. Por quê? Porque eles vão aumentar os níveis de monoaminas no nosso encéfalo. Então, serotonina, dopamina, norepinefrina. E esses níveis, então, essas monoaminas, elas participam da via descendente da dor. Então, enquanto a gente tem um impulso que vai para o nosso cérebro, a gente também tem um impulso do nosso cérebro para o nosso corpo para controlar a dor. E esse impulso ele é regulado pelos neurotransmissores, né? Por essas monoaminas. E essas monoaminas aumentadas, então, eu vou conseguir diminuir os sintomas de dor e, concomitante, diminuir os sintomas de depressão. Então, embora muitas pessoas ainda tenham muito preconceito a respeito das abordagens farmacológicas, né? Elas são extremamente importantes nesses casos de dor crônica associada à depressão. E aí, uma abordagem farmacológica um pouco mais recente, que eu resolvi trazer aqui, é de um anestésico que chama ketamina, cetamina, não sei se vocês já ouviram falar. E ela começou, então, a ser estudada também como antidepressivo. Então, saiu esse artigo em 2000, né? A gente acha que é super recente, mas já fazem 21 anos desse artigo. Então, nesse artigo, esse pesquisador, o Berman, ele conseguiu ver que uma única dose, uma única aplicação de cetamina subanestésica de 5 miligramas por quilo foi capaz, então, de reduzir os sintomas de depressão a partir de 4 horas. E essa única dose durou por até 3 dias. Então, vocês entendem a importância disso, de um medicamento que consegue diminuir os sintomas de depressão logo a partir da primeira aplicação? Isso é extremamente relevante, né? Oi? Sim, sim. Ela é dissociativa. Não. Isso. Isso. Ela é dissociativa quando ela é usada numa dose anestésica, né? Porque ela é utilizada em ambiente hospitalar como anestésico. Então, você vai lá fazer uma cirurgia, alguma coisa assim, você vai receber cetamina para ser anestesiado. Só que tem bastante gente, justamente por esse efeito dissociativo. Só que nessa dose aqui, de 5 miligramas por quilo, ela é subanestésica, então ela não chega a causar esse efeito dissociativo. Então, ela acaba tratando pacientes com depressão e não fazendo com que esses pacientes percam a consciência, né? Tenham esse efeito dissociativo. Então, ela é muito relevante, né? E ela atua... Tem alguma diferença entre a cetamina utilizada, né, nos humanos com esse benefício
medicinal mesmo, para a ketamina, até onde eu sei, ela é utilizada em cirurgia veterinária, né? Sim, É a sim. mesma? Eu acho que é a mesma. Eu acho que é a mesma. Eu acho que deve mudar a dose. Porque Tá, para bem humano, interessante provavelmente, pensar uma isso, dose né? maior. Sim, ela é muito usada há muito tempo. Então, vocês imaginem a sacada do cara de pegar um medicamento que é anestésico, que já é usado em ambiente hospitalar. Tanto é que esse artigo, se vocês forem ver, eu acho que ele tem mais de 2.000 citações. Ele é bem, bem citado. Pensa na sacada do cara, né? De pegar um anestésico, que é utilizado em ambiente hospitalar, que é utilizado para uso veterinário. A gente, inclusive, usa em laboratório, né, para fazer anestesia dos camundongos, quando a gente vai induzir alguma cirurgia. Então, ele pegou esse anestésico e testou em pacientes com depressão e viu que o anestésico ele fazia em doses subanestésicas, em doses que não chegavam até essa anestesia, induzia uma melhora, né, nessa escala de depressão, induzia uma melhora dos sintomas depressivos. Então, isso é muito, muito legal. Um medicamento que era anestésico, analgésico, sendo utilizado como reposicionamento farmacêutico com o fim agora de antidepressivo. Da ketamina, diz? Não tem muitos trabalhos ainda. Eu até vou mostrar que agora a gente já tem uma formulação no Brasil, né? Da ketamina. Fiquei bem feliz quando a Anvisa liberou. Mas eu acho que ainda não foi testada para dor crônica, mas é uma questão de tempo, assim, eu acho, porque provavelmente vai ter efeito. Então, o Adriano falou ali do mecanismo glutamatérgico, ela age sim, o mecanismo glutamatérgico, e ela age principalmente aumentando a sinapse, né? Ela age aumentando esses fatores de crescimento que, quando vocês tiverem lá aula de neurogênese, provavelmente vocês vão ouvir falar do BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do encéfalo. Então, aumentando esse fator neurotrófico, eu vou fazer com que uma sinapse, que antes era ali, só tinha um receptor, não tinha nada de neurotransmissor, eu tenha mais receptores, mais expressão de receptores e mais neurotransmissores sendo liberados na fenda sináptica, fazendo então com que os sintomas reduzam rapidamente. Então, como eu falei, né, a Anvisa liberou no final do ano passado, em novembro do ano passado, ela liberou esse spray nasal, o Spravato. Ele já tinha sido liberado nos Estados Unidos pelo FDA em 2019. É um spray nasal da Johnson & Johnson, né? E ele, então, atualmente no Brasil, ele só é utilizado em ambiente hospitalar. Ele não vai ser comercializado em farmácias por enquanto, né? Mas isso já é uma grande ajuda, né? E ele é indicado principalmente para pacientes com ideação suicida, porque a gente sabe que um medicamento, ele leva pelo menos 15 dias, um antidepressivo normal, para fazer efeito. Ali um inibidor da recaptação de serotonina, por exemplo. Ele leva de 15 a 30, até umas 4 semanas para fazer efeito legal, assim, começar a reduzir sintomas de depressão. O Spravato, ele leva algumas horas, então até 4 horas você consegue aí diminuir os sintomas de depressão com uma única utilização. Só que o grande problema é que ele custa cada dose dele custa em torno de uns R$3.000. Então ainda é muito caro utilizar. Mas ele é indicado para pacientes com depressão severa, é indicado o início do tratamento é indicado utilizar 2 vezes por semana, e aí conforme vai se passando o tempo, os meses, você vai diminuindo até chegar 1 vez por semana e não precisar utilizar mais, né? Enquanto isso, vai fazendo a terapia concomitante com outro antidepressivo. Então, aí é uma abordagem que a gente tem futura, atual já, né? E que pode ajudar muitos pacientes com depressão e provavelmente também com dor crônica. Bom, uma outra forma de terapia, para o que a gente está falando, né, tanto para a dor crônica quanto para as comorbidades associadas, é o exercício físico. E eu sei que vocês estão cansados de ouvir isso já,
que isso é muito propagado em todas as mídias, né, que o exercício físico, eu acho que ele é o maior consenso, né, Adriano, entre os cientistas, de que faz efeito entre várias doenças, cardiovascular, depressão, ansiedade, dor crônica. Então, eu trouxe aqui alguns artigos, né, para mostrar, mas se vocês forem lá no PubMed, o que mais vocês vão achar é o efeito do exercício físico em várias comorbidades, em várias patologias, né? Então, ele acaba tendo um efeito bastante benéfico. Inclusive, tem artigos mostrando uma possível relação do exercício físico com a melhora dos sintomas de pacientes com Covid. Então, isso já é bastante propagado. E a gente sabe que o exercício físico ele também tem um efeito de neurogênese, né? Ele acaba tendo um efeito anti-inflamatório, antioxidante. Então, ele traz uma série de benefícios para quem pratica. E aqui eu trouxe um exemplo, né, de pacientes, desse artigo de pacientes que fazem a terapia cognitivo-comportamental associada com exercício e pacientes que fazem só a terapia cognitivo-comportamental. Então, os pacientes que fazem a terapia associada ao exercício, eles têm uma remissão de 50%. 50% dos pacientes têm remissão dos sintomas, enquanto 25% só não respondem à terapia e 25% são responsivos. E quando a gente está olhando para pacientes que só fazem a terapia, a psicoterapia, a gente vê que tem uma grande maioria ainda que não responde ao tratamento. Então, é importante associar. E, claro, a psicoterapia, ela também tem um papel extremamente relevante, né? Principalmente, acho que o que mais tem evidência é a terapia cognitivo-comportamental, né? Então, tanto para depressão, essa é uma meta-análise, é um trabalho bem legal, quanto para dor crônica. Então, também apresenta vários os psicólogos que estão aí, né? As psicólogas que estão aí podem falar melhor da terapia cognitivo-comportamental, mas eu acho que também é uma coisa que auxilia muito, não só a dor crônica, mas também as comorbidades associadas, e não só a depressão, como a dor crônica associada. E uma outra questão que também tem sido bastante discutida e que também já tem um grau de evidência bastante robusto é a meditação. Então, a gente sabe que a meditação, por exemplo, ativa algumas áreas do nosso encéfalo, como inativa outras, como a amígdala, né? E ela gera, então, um controle atencional, uma regulação da emoção, uma autoconsciência, e isso tudo vai gerar uma regulação do nosso organismo, né? Então, a meditação mindfulness nada mais é do que você estar pleno ao momento presente. Eu ouço muita gente falar que meditação é você não pensar em nada. Não é verdade. A meditação, ela, na verdade, é você ter atenção plena ao momento presente, você aprender a focar no momento presente, focar no seu corpo, na sua respiração, naquela situação em que você se encontra. Não estar em outra situação, estar com o seu corpo aqui em outra situação, vivendo outra situação, né? Então, a meditação, ela já tem um certo grau de evidência, tanto para ansiedade, para depressão, para dor crônica. Eu deixei aqui algumas referências, se alguém depois quiser se aprofundar um pouco mais, mas, inclusive, alguns trabalhos comparam o efeito da meditação com o efeito de antidepressivo, e eles conseguem encontrar, então, uma relação muito próxima entre indivíduos que praticam a meditação, que são praticantes há bastante tempo, né? Claro que tem uma diferença muito grande entre uma pessoa que começou a fazer meditação ontem e uma pessoa que faz há alguns anos, né? Existem diferenças encefálicas, já tem artigos mostrando que existem diferenças de ativação no cérebro, o cérebro realmente modifica de pessoas que fazem meditação. Então, uma pessoa que faz meditação há bastante tempo consegue efeitos semelhantes ao efeito de antidepressivos, por exemplo. Então, isso é bastante interessante, se vocês quiserem dar uma aprofundada melhor depois. E aí, por último, eu trouxe aqui, entre aspas, novas abordagens. Coloquei entre aspas porque não são tão novas assim, né? Eu vou falar um pouco de plantas medicinais agora, que é o que eu trabalho, é o que eu gosto de estudar realmente, e é o que eu estudo há 6 anos, né? Então, eu coloquei novas porque, né, são utilizadas, eu acho que antes de qualquer medicamento, as plantas medicinais eram utilizadas como primeira escolha para o tratamento de todas as doenças, né? E agora que a gente está retomando
esses conhecimentos e realmente cientificando as plantas medicinais. Então, eu vou falar um pouquinho do meu trabalho de mestrado, que inclusive o Adriano é coautor, né? Eu coloquei aqui dados não publicados, mas tá na lida, Adriano. Uma hora vai sair. Tá bom. E o que a gente fez, então, nesse trabalho? A gente induziu uma isquemia nos animais, a gente colocou uma borrachinha no... mas não foi tão malvado assim. Eles foram todos anestesiados, tá? Com ketamina. Então, eles estavam ali dissociados, não estavam sentindo nada. E a gente, então, provocou uma isquemia na patinha dos animais. E aí, depois, cortou essas borrachinhas e permitiu uma reperfusão. E aí, isso gerou uma inflamação local, gerou edema, gerou um estresse oxidativo ali. E esses sinais e sintomas são semelhantes ao que a gente conhece em humanos como síndrome da dor complexa regional. Não sei se alguém conhece, mas geralmente os indivíduos que têm essa síndrome, eles acabam tendo inchaço, geralmente no membro, né, superior ou inferior, e acabam tendo um inchaço, a perna fica demasiada, fica vermelha, a pele fica com um aspecto assim bem liso, bem brilhante, né? Isso a gente chama de síndrome da dor complexa regional. Essa dor, ela dura por bastante tempo, né? E aí, o que a gente fez nesse trabalho? A gente tratou com uma plantinha, a Condália buxifolia, ou conhecida popularmente como folha de bucho. Não sei se alguém já ouviu falar. Ela não é muito comum aqui, mas ela é bem comum no Rio Grande do Sul. E a nossa colega era de lá, né, Adriana? Então, a gente acabou testando a planta de lá. Ela era minha orientadora. E a gente testou e viu os efeitos tanto na ansiedade, quanto na depressão, quanto na memória. E aí eu trouxe os resultados de dor e de depressão. Então, a gente consegue ver que isso aqui é antes do tratamento, né? E esse aqui é depois do tratamento. A gente avaliava a dor antes e depois. E a gente consegue ver que já a partir do 7º dia, a gente consegue ter uma redução quase que completa da dor. Esses são os animais que não receberam tratamento com a planta. Esses são os animais que receberam tratamento com sertralina. E esses são os animais que receberam o tratamento com a planta. A gente consegue ver que eles tiveram uma reversão do quadro de dor, né? Aqui eles estão com bastante dor e aqui não. Então, isso persistiu por todos os dias que a gente avaliou, né? Até o 28º dia. A gente viu que a planta, ela realmente teve um efeito analgésico bem importante. E aí, quando a gente foi avaliar a depressão, eu trouxe aqui um único teste, mas a gente fez vários outros e a gente viu resultados semelhantes. A gente fez o teste do nado forçado. Como que funciona? A gente coloca um animal num tanque de água, né, num pote com água, e a gente, durante 6 minutos, 5 ou 6 minutos, avalia o tempo que ele fica ou imóvel, paradinho, ou então se movimentando. E esse tempo se movimentando ali dentro do aparato quer dizer que ele está tentando lutar para sair dali, que ele quer sair daquele ambiente que é aversivo para ele. Quando ele fica imóvel, quer dizer que ele teve uma desistência. Então, a gente interpreta isso como uma desistência e um sintoma depressivo do animal. Ele desistiu de se salvar, ele desistiu da vida, então ele está ali com um sintoma depressivo. E o que a gente pode perceber? Que os animais que tinham dor, eles ficavam muito mais tempo imóveis. Já os animais que foram tratados com sertralina e com a planta, eles diminuíram essa imobilidade, indicando também que essa planta ela pode ter um efeito antidepressivo, porque os animais acabavam se movimentando mais. Claro, esses dados eles foram corroborados por outros experimentos de depressão que a gente acabou fazendo, né? E a gente percebeu isso em quase todos os testes que a gente fez, de depressão, pelo menos em todos os testes que a gente fez, a gente viu esses indícios antidepressivos. Então, é uma única planta atuando nesse mecanismo de dor crônica e na depressão associada, né, nos sintomas depressivos associados à dor crônica. E agora, no meu doutorado, eu também estou estudando isso, né, continuo estudando dor crônica, só que agora com outra planta, e a gente também viu um efeito da planta na dor. Na depressão eu ainda não sei, porque eu não tabulei os dados, mas farei isso, estou fazendo isso agora, mas provavelmente vão ser dados aí que vão estar na literatura no futuro. E é isso, gente, que eu queria passar para vocês, que nós somos seres muito complexos, né, para
estabelecer uma única condição, geralmente uma condição vem acompanhada da outra, e que a gente, vocês, enquanto, eu sei que tem pessoas de outras áreas da saúde, mas enquanto psicólogos, vocês provavelmente vão atender indivíduos, quem for para a clínica, né, vai atender indivíduos que têm essa dor crônica, essa ansiedade associada, a depressão e ansiedade associados à dor crônica, e aí vocês têm que também pensar em tratar, talvez, a dor crônica, a ansiedade, a depressão, pensar em formas de tratamento que sejam diferenciadas para o paciente de vocês. Vou parar de compartilhar aqui para eu ver alguém. Eu que agradeço o convite, Adriano, e agradeço por me ajudar sempre aí nos experimentos, nas discussões. O Adriano me ajuda muito, gente. Tudo que eu tenho dúvida, eu mando para o Adriano. Né? Vamos conversar. Boa tarde. Só para não ficar assim, às vezes no silêncio, né? Meio esquisito. Mas só para te agradecer aí pela apresentação, eu acho que foi bem rico. Eu sou aluna de psicologia do SESUS, que sou aluna do professor aí, Adriano, na aula de genética. E tu trouxe várias coisas, vários insights, várias coisas que já me levaram a fazer diversas associações assim, com temas que a gente vê em aula, né? Diversas disciplinas. Então, eu acredito que muita coisa ainda que eu vou ver, estou na primeira fase ainda, mas já abrangia bastante coisa, assim, para estudar mais a fundo. Então, queria só te agradecer mesmo. Valeu. Legal, Patrícia. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada a todos vocês, na verdade, que persistiram aí, assistiram até o final, né? E o pessoal é realmente dedicado aí, Adriano. Bons alunos, né? Que obrigou a vir, vocês vão para a palestra, eu abaixo a nota de genética.
Estarei aqui com vocês nos próximos. Oi, Sheila. Oi, Andréia. Tudo bem? Eu sou Andréia, sou aluna do professor Adriano, do curso de Biomedicina. Aí queria agradecer o tempo de vocês, achei maravilhosas as informações. E eu queria te fazer uma pergunta sobre essa planta. Como utilizar, se você está fazendo experimentos também nas pessoas com dores, se foi feito algum trabalho do tipo, se a gente toma tipo chá. Desculpa a ignorância, mas eu não sei se ela está sendo utilizada para um medicamento ou para fazer um uso, assim, dela mesma, assim, espécie de fusão, né, enfim. E para que tipo de dores, se são só para as dores crônicas, me interessa mais sobre as dores articulares, assim, pessoas que têm problema com dores articulares, tipo a minha mãe. Eu tenho um filho que tem síndrome de Ehlers-Danlos, né? Então, que é uma síndrome totalmente atrelada a dores, né? E aí, então me interessa saber um pouquinho sobre isso. Obrigada. Excelente pergunta, André. Obrigada pela pergunta. Então, a planta que eu mostrei ali, a Condalia buxifolia, ela tem pouquíssimas evidências, ela tem um uso popular bem grande na forma de chá, e ela tem poucas evidências científicas. Então, o que a gente fez com o nosso trabalho foi trazer mais evidências científicas. Então, que ela é utilizada popularmente como chá, ela é para doenças reumáticas, principalmente, né? E agora, no doutorado, eu estou trabalhando com a cereja brasileira. Não sei se vocês conhecem, Eugênia brasiliensis é a espécie. E ela também é utilizada para alguns tipos de artrite e tal. Só que ela também tem pouquíssimas evidências, assim. Ela tem um potencial antioxidante imenso. As pessoas utilizam a cereja para alimentação, né? Como fruto para alimentação, que também tem propriedade medicinal. Mas a ideia é a gente comprovar o uso popular dela e falar, não, olha, ela tem... Então, eu estou agora no meu trabalho de doutorado testando toxicidade, que é extremamente relevante, né? A gente saber se uma planta é tóxica ou não, porque a gente acha que porque é natural que não vai fazer nenhum efeito adverso, né? E verdade. Não. Então, o que eu estou fazendo agora é estudar a toxicidade da planta, ver até que ponto, que dose que pode ser usada, ver posologia da planta, e aí depois dar uma devolutiva para a população e falar, olha, pode ser utilizada, é bom cuidar nessas doses, porque pode ter tal efeito. E aí, futuramente, né, se a gente conseguir até desenvolver um fitoterápico a partir da planta para o tratamento de dor. Então, ai, que legal. Bem legal. a ideia inicial é comprovar o uso científico, o uso popular, né, através de estudos científicos. Então, a gente quer falar para a população que funciona mesmo e que talvez tenha uma dose tóxica, que a gente está vendo agora. E aí, depois, se tudo der certo, a gente desenvolve um fitoterápico a partir dela. Ai, joia, obrigada, Sheila. Imagina.